contato já neste momento com o senador Randolph Rodrigues, que chega muito numa boa hora no nosso programa, já que a gente está falando sobre isso. E ele, que é próximo ao presidente Lula. Aliás, o presidente Lula te escuta, senador? Você tem liberdade para falar com o presidente o que você quiser falar? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Fabiola, bom dia. Josias, Sakamoto, alegria Bom sempre dia. estar no UOL. Toda vez que o presidente nos chama para reunir, chama os líderes, chama o ministro Padilha. Toda vez que nas segundas-feiras nós conversamos sobre a agenda da semana, o primeiro pressuposto é relatar o que está sentindo e relatar a realidade. Relatar qual é o quadro real e concreto do Congresso. Então, eu não vejo esta blindagem para não se falar ao presidente ou se quer ouvir. O que eu acho, Fabiola, Josias e Sakamoto, eu ouvi de ontem para hoje muita gente dizer que o Lula está mudado. Mas eu não ouvi ninguém dizer que o Brasil também está muito mudado daquele Brasil que o presidente Lula governou de 2003 a 2010. Eu não ouvi também muita gente dizer que o Congresso Nacional de hoje é um Congresso Nacional muito mudado daquele Congresso Nacional que estava sob a égide do governo do presidente Lula de 2013 a 2010. Na verdade, na prática, é que o mundo mudou. E o mundo mudando tem circunstâncias diferentes para serem localizadas. Não existe, Sakamoto, Josias e Fabiola, não existe alternativa aos democratas desse país que não seja Lula. Sem Lula, os democratas desse país não vão na esquina. Qualquer pesquisinha que aparecer por aí, nesse rol de pesquisas que estão sendo feitas, apontam isso. O que ocorre concretamente é que nós vivemos um conjunto de uma tempestade perfeita contra nós, contra o governo. Essa tempestade perfeita começou em outubro, por conta de um acidente doméstico. O nosso principal agente, que é o próprio presidente Lula, ficou entregue ao departamento médico. Depois, nós tivemos a circunstância de dezembro último, que tivemos um pico do dólar, aí por diferentes razões, podemos adentrar depois, mas tivemos um pico do dólar que de imediato repercutiu nos preços dos alimentos, e isso criou, obviamente, trouxe um impacto, sobretudo, para as camadas mais pobres da população, que é a base social do governo, do projeto liderado pelo presidente Lula. E, em terceiro lugar, nós tivemos o que eu acho que foi uma atrapalhada técnica em relação ao PIX. Esse conjunto de fatores teve, concretamente, impacto sobre a popularidade. Mas é um momento. Se este é o diagnóstico, deixa eu dizer, me permita, Fabiola, eu não vim aqui com o pessimismo da razão. Eu quero aqui trazer o otimismo da vontade. Se este é o diagnóstico, o prognóstico é melhor. Em relação ao preço dos alimentos, o dólar teve, na sexta-feira, a sua maior queda em 3, 4 meses. Nós vamos ter, para este ano, uma das melhores safras já apontadas. Por consequente, isso vai ter um impacto pela redução do preço dos alimentos. E Lula não é um líder de ficar parado diante da realidade. Medidas do governo vão ser anunciadas e nós estamos vivendo, neste momento, nesta circunstância, um impacto de um momento que eu acho que é o momento mais difícil do governo, mas é um momento que tem prognóstico futuro e superação. Agora, senador, o senhor fala algo que é real, né? A situação do Brasil mudou, né? O Lula entrou no Palácio do Planalto pela terceira vez com uma oposição jamais vista, né? Raivosa, diferente, né? Nunca se viu, né? Nunca se viu gente que foi derrotada nas urnas sair às ruas para pedir um golpe, né? Até o PT tinha entoado ali o Fora FHC, mas não chegaram a pregar o golpe, né? E estamos vivendo essa realidade. O que se pergunta é se o presidente Lula, diferentemente do que ocorreu em mandatos anteriores, se ele não está sendo incapaz de reagir a esta nova conjuntura, se os seus métodos não estão envelhecidos. Porque o Sidônio agora botou ele na rua, mas as suas declarações têm contribuído para corroer a sua própria imagem, né?
Não lhe parece que o Lula ficou um pouco... Evidentemente, o senhor não vai falar mal do presidente, mas quero levar a sua reflexão. O Lula não precisa atualizar o seu discurso, o seu método e o próprio governo? Josias, veja, primeiro é o seguinte, a disposição de estar na rua é do próprio presidente. O presidente Lula, ele nasceu sob o calor das ruas. Ele se consolidou como liderança política, adiante liderando os metalúrgicos do ABC. Então, a rua é o lugar de uma liderança popular, como o Lula. E é por isso mesmo que a vontade, eu vou utilizar um termo amazônico, a cuíra de ir para a rua, a inquietação de ir para a rua o quanto antes, era do próprio presidente Lula. Ele disse isso para a gente várias vezes e falou isso na última reunião ministerial que nós realizamos no último dia 20 de janeiro. Ele estava ansioso. Aliás, ele não só tinha ansiedade para buscar fazer isto, como ele mobilizou o governo para fazer as entregas diretamente à população. Fez isso na minha cidade, Macapá, fez em Belém, ontem estava no Rio de Janeiro. Isso é o principal ativo nosso, e eu acho que este é um ativo que não muda. Este ativo era atual e presente na primeira década deste século, quando Lula foi presidente da República, e este ativo é atual e presente hoje. Porque o que nós temos com essa sociedade um tanto distópica, se tem algo que não mudou nessa sociedade meio distópica, algorítmica, como fala Yuval Harari, essa sociedade algorítmica, se tem algo que não mudou, é o contato direto de lideranças políticas com o povo. Eu acho que é isso que o povo quer. Aliás, está para mim cada vez mais patente que é isso que o povo quer, é isso que o povo deseja. Então, respondendo à vossa pergunta, este próprio método de estar mais presente com o povo, eu acho que é um método do Lula de ontem que serve para o Lula contemporâneo e serve para liderar o campo político que ele é a principal referência. Senador, bom dia. Tem uma série de certa forma, o campo político progressista, ele discute muito qual que seria a marca do terceiro governo Lula e qual que vai ser a bandeira que o Lula vai hastear em 2026 com relação ao que a passagem dele, o que os 4 anos dele representaram. Nos 2 primeiros anos, fazia muito sentido o próprio slogan adotado no início de união e reconstrução diante de um outro governo que tinha colocado a perder uma série de políticas sociais e ambientais, políticas públicas de uma maneira geral, que tinham sido aplicadas pelos governos desde a redemocratização. Só que aí depois essa própria discussão se esgota. Pessoas do próprio Palácio do Planalto discutem que, olha, a gente precisa mudar. Até porque o povo de uma maneira geral, ele inclusive ele vê como default, ele fala, olha, crescimento econômico, emprego, tudo isso é importante, mas isso não é uma mega bandeira de um governo, isso aí é o que todo governo deveria fazer na prática, né? Nesse sentido, como é que o senhor vê isso e qual que o senhor acha que deve ser a bandeira de Lula em 2026? Qual que vai ser no final, quando chegar em 2026, qual que vai ser a bandeira que o Lula hasteou? Né? E aí fazer uma provocação, por mais que seja importante, a gente saiba que é importante, hastear simplesmente a bandeira da democracia, né? É uma bandeira que é importante, mas ela não traz voto, né? Não traz, Sakamoto, concordo plenamente com você. Aliás, concordo com a sua premissa anterior também. A palavra somente PIB e democracia não é compreensível não dialoga com a necessidade da ampla maioria dos brasileiros. A democracia tem que ser um valor fundamental, porque mesmo aqueles que não compreendem o que é democracia só viverão sobre uma sociedade melhor se estiverem sobre a democracia. Por isso, é dever precípio de qualquer liderança política defendê-la. Mas isso, concretamente, não dialoga com o que os brasileiros querem dialogar. Então, partindo desse pressuposto que não dialoga, eu acho que tem respostas novas que, de fato, necessitam ser ditas para as perguntas deste período que nós estamos vivendo, sobre uma sociedade que é mais algorítmica, sobre necessidades de um chamado empreendedorismo
que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora, que não é mesmo a mesma realidade dos trabalhadores, por exemplo, do início do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, mas o pressuposto continua sendo a economia. Se nós não tivéssemos esses bons dados da economia que nós temos hoje, se nós não tivéssemos o crescimento econômico, que você mesmo apontou, o menor nível de desemprego da história, a recuperação da massa salarial, aí sim nós estaríamos em um cenário de enorme dificuldade. Eu quero só destacar, Sakamoto, que eu acho que é importante lembrar aqui que o próprio presidente Lula já viveu momentos mais difíceis em outras circunstâncias. Retornemos um pouco em Senador, 2000. mas senador, só esse ponto é interessante que você está falando. Desculpa lhe interromper. Que o senhor falou agora há pouco, o senhor falou, ele já viveu momentos mais difíceis, mas o senhor agora há pouco, na sua primeira resposta, respondendo às críticas do Cacai, que chegam agora, neste momento, o senhor falou assim, o governo está vivendo o momento mais difícil. Eu queria até entender por que o governo está vivendo o seu momento mais difícil. Por conta da oposição, por conta do avanço da extrema-direita? Quais são... por que esse pior momento? Fabiola, vive um momento mais difícil deste terceiro mandato. Mas o que eu ia dizendo era o seguinte, Lula já viveu momentos mais difíceis no passado. Lembremos que em 2005, a oposição, que era uma oposição democrática, até não quis apresentar naquela circunstância pedido de impeachment de Lula, porque achava que ele não chegaria competitivo em 2006. Ele praticamente foi reeleito no primeiro turno em 2006. E em 2010, terminou o governo com o presidente mais popular da história. Então, só para dizer isso, se nós recuperarmos os números das pesquisas de opinião que tinha ali por volta de maio, junho, julho de 2005, a reprovação do governo era estava em patamares muito parecidos, ou um pouquinho menor do que a de hoje. Então, a minha tranquilidade é que eu tenho um líder político que sabe dar a volta por cima desde que nasceu. Eu tenho um líder político que sobreviveu à fome até 5 anos, sobreviveu a travessia no pau de arara até São Paulo, liderou os metalúrgicos do ABC, sobreviveu à ditadura, disputou 3 eleições presidenciais à presidência da República, construiu o maior partido democrático de esquerda da América Latina, construiu uma central de trabalhadores, retornou à presidência da República para reconstruir o país depois de uma devastação econômica, social e devastação da nossa democracia. Então, o que me tranquiliza é que nós todos temos um líder que é resiliente às adversidades da política, mas, sobretudo, às adversidades da vida. Sobre o momento que eu destaquei, Fabiola, nós vivemos um momento difícil sobre a aprovação do atual governo. As razões desse momento é essa tempestade perfeita que eu lhe falei. Nós tivemos o próprio Lula, que é o principal ativo desse governo, fora por conta de uma circunstância de um acidente doméstico de outubro até agora. Nós tivemos em dezembro o pico do dólar, que aí, no conjunto da avaliação, o pico do dólar teve razões de ordem externa por conta da eleição de Trump, dos primeiros anúncios que Donald Trump fez. Teve, naquele momento, eu acredito que talvez fosse mais adequado ter anunciado somente o pacote de necessidades fiscais, naquele instante, para poder tranquilizar o mercado e, ao mesmo tempo, evitar o pico do dólar, mas isso teve um impacto imediato no preço dos alimentos. Nós tivemos, em terceiro lugar, o que eu acho que foi uma atrapalhada, concretamente foi uma atrapalhada técnica, não foi uma atrapalhada política, foi uma atrapalhada técnica, a medida em relação ao PIX, que no momento certo, que no momento adequado, talvez tenha atrasado um pouco, mas corretamente resolveu revogá-la. Então, esse conjunto que trouxe até aqui, é mais esse conjunto, no meu sentir, do que a própria competência da oposição. Porque, como vocês mesmos disseram, a própria oposição tem uma dificuldade de se organizar. Mas tem também uma outra característica que o Josias assinalou aqui muito bem. Nós não temos uma oposição como se tinha o PSDB para Lula 1 e para Lula 2. E não existe um PSDB no governo com um PT que mesmo que gritasse fora FHC, mas
não queria organizar intentonas golpistas. Nós temos uma oposição hoje que inaugura a sua atuação tentando um golpe de Estado violento. É essa a nossa posição. São esses opositores que querem retornar ao governo em 2026. Tem significado diagnóstico o fato de que nossa agenda aqui no Congresso Nacional, onde eu estou, é um conjunto de medidas para o Brasil continuar crescendo. E a principal agenda deles é a anistia para os crimes que cometeram, sobretudo no 8 de janeiro, mas em especial entre 30 de outubro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Essa também é uma circunstância diferente que é necessário assinalar sobre o momento que estamos vivendo.